na porta, lentas luzes de neon. Na mesa, flores murchas de crepom. Olá, ouvintes da Sonora Rádio TV, sejam bem-vindos. Estou aqui, eu sou Roseli Máximo, estou com a Adriana Relo e para mais um Meia Hora Sonora. Vamos conversar com a paranaense, radicada no Rio, Nina Jô. Nina é cantora e compositora de voz marcante, coleciona vários prêmios em festivais, participou de musicais e lançou um CD com um belíssimo repertório, inclui músicas autorais e também de grandes compositores da música brasileira. Já teve música tocada em trilha de novela e também participou no CD do padre Fábio de Mello, com músicos como Nana Caymmi, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Fagner e Zeca Pagodinho. A quarentena tem feito lives muito interessantes para cantar, falar de sexo na pandemia e abrir o coração. Bem-vinda, Nina. Tudo bem? Bem-vinda, Nina. Ei, Roseli, tudo bem, Adriana? Tudo bem? Tudo. Vamos falar de pandemia. Vamos falar de pandemia, vamos falar de antes de pandemia. Vamos começar antes. Queria te fazer uma pergunta. Você, na sua biografia, você diz que veio de Curitiba para o Rio pelas mãos do seu amigo Albino Pinheiro. É o Albino Pinheiro que fez o criador do Projeto 6 e Meia, da Banda de Ipanema? Olha, isso, legal. Albino mesmo. Quando é que você veio para o Rio? Como é que foi isso? Como é que essa amizade e como é que ele te trouxe para o Rio? Na realidade, são aquelas coincidências que a gente sabe que não são coincidências, né? Eu já estava querendo vir ao Rio. Na realidade, eu não fiz nada em Curitiba como cantora. Estava fazendo faculdade e aí foi quando eu comecei a descobrir essa vontade de me tornar profissional da música, né? E aí eu fui, porque eu já tocava violão, e aí eu fui convidado por um amigo para tocar em umas peças infantis que aconteciam no Teatro Guaíra. E naquele período que eu estava tocando nessas peças infantis, estava acontecendo um grande movimento cultural no Teatro Guaíra. Era uma semana de música que tinha conferências, debates e workshops, também, que nem era esse nome que eu utilizava na época, durante o dia. E o Teatro Guaíra é um complexo enorme, são 3 teatros, né? Então eu terminei uma peça infantil e fui para um desses debates assistir. E eu estava ali e não sei o que houve. O Albino, acho que ele me olhou, foi com a minha cara e veio perguntar, porque ele me viu com um violão ali que tinha saído e tal, ele veio falar comigo. Ficou curioso, querendo saber o que uma garota estava fazendo ali na mesa dos marmanjos, ali falando de música, né? Estava lá Hermínio Belo, estava uma turma ali debatendo, né? E aí ele puxou o papo comigo, a gente começou a conversar, comecei a contar para ele, começou a perguntar. Acabamos nos encontrando à noite, que ele me convidou para ir assistir, porque aconteceram shows durante a semana inteira. E eu, a menina, né, fiquei encantada com aquilo, porque ele me convidou para ir e fiquei em contato com todo mundo. Ele, na realidade, estava produzindo também esse show lá. E aí a gente acabou ficando amigo, saímos à noite, ele voltou para o Rio, aí escrevemos cartas um para o outro, ele já estava sabendo da minha vontade de vir para o Rio. Foi assim, foi muito rápido. Eu conheci Albino, digamos, acho que foi assim, tipo, início do ano. Em junho eu já tinha vindo para cá. Que ano isso, Nina? Quando é que foi? 82. Aí eu tive aqui em junho, não consegui encontrar com ele, porque ele tinha ido para a Copa. Aí em setembro eu voltei e ele falou, você quer vir morar no Rio mesmo? Eu falei, quero. Eu falei, então você esteja aqui antes do final de novembro. Eu já tenho um projeto para colocar você para trabalhar comigo. Então eu já vim para trabalhar com ele. Já fui fazer uma mostra de música na Sala Cecília Meirelles com ele, como assistente. E depois eu já fui direto para o 6 e Meia com ele. Fiquei trabalhando anos com ele no 6 e Meia como assistente de produção. Olha que beleza. Já vim conhecendo a galera toda do 6 e Meia, trabalhando como assistente de produção e tendo contato já com os grandes artistas que passavam pelo palco do 6 e Meia. Muito bom.
Nossa, que bacana. Então, além de cantora, você também é produtora, né? Eu trabalhei como produtora, assim. Produtora mais assistente, né? Mais assistente. Produtora já é uma coisa muito mais de responsabilidade, né? Na realidade, eu fazia assistente de produção. Mas fiquei anos com ele. João e Caetano, o canto, quando é que chega a carreira de cantora? Quando é que começou você a fazer interpretação e a cantar? Eu já cantava, mas não profissionalmente, né? Então, na realidade, eu estreiei no palco, o primeiro palco que eu subi na minha vida foi em palco de festival. Porque essa amostra de música que ele fez, na realidade, era para apresentar talentos novos, né? Como cantores, compositores e instrumentistas. Então, como eu estava trabalhando na produção dessa amostra, eu já tive contato com vários compositores aqui do Rio que estavam lá se inscrevendo para essa amostra. E ali já saí dali, já conhecendo Irineia, Clarice Grova, Sueli Correia, J. Maranhão, já comecei a conhecer a galera aí. Só a galera boa. E daí uma galera de peso. Essas pessoas já me encaminharam para festival. Já lembro que eu já fui até na TV Educativa participar de um programa que a Jane Duboc tinha na TV Educativa. Olha, que interessante. Um programa chamado Sinal Aberto na TV Educativa. Sueli Correia é uma grande amiga minha. Ah, é verdade? Sueli Irineia. Então, elas foram as primeiras compositoras que eu conheci quando cheguei aqui no Rio. Olha, e aí que bacana. Já foram me apresentando compositores e aí eu já fui estreando em festivais, porque nessa época os festivais estavam fervilhando ainda, né? Quer dizer, ainda fervilham, né? Só que hoje eles não são mais divulgados como eram antigamente. Mas hoje tem festival no Brasil inteiro, o ano inteiro. E aí você ganhou vários. Ganhou vários festivais. Nessa época da década de 80 até 94, 93, eu fui a muitos festivais. Aí fui diminuindo, porque daí já entraram outras coisas, já entraram outros projetos, com o Feital, com o Altair, até o próprio 6:30 que me abriu um espaço também para fazer, eu fiz o 6:30 também. Né? Legal. Mas você falou do Altair, eu vi que você, né, quando eu falei na abertura que você participou de musicais, eu vi que você participou de né, sobre Gonzaguinha e tal, mas você participou da Companhia das Ilusões, que eu não sei quando que ele aconteceu, que aí é Paulo César Feital e Altair, e eu queria que você falasse do Alabê de Jerusalém, que eu acho que deve ter sido uma experiência bem marcante, assim, né? Queria que você o Alabê falasse de Jerusalém, realmente, eu acho que todos que se envolveram no Alabê de Jerusalém se sentem privilegiados, porque é uma obra fantástica que o mundo precisava conhecer. Né? Realmente o Alabê precisava estar numa posição maior. E é muito emocionante porque Altair escreve Alabê, começa a escrever Alabê há quase 30 anos atrás. E ele consegue colocar Alabê no palco 25 anos depois. E nessa trajetória, eu já conhecia Altair há muito tempo. Eu me lembro que ele ficava escrevendo, e estava ainda começando a escrever, né, a história do Alabê. E eu me lembro que no final da década de 90, acho que lá para 97, mais ou menos, ele me apresentou o que ele tinha, né? Fui na casa dele e ele disse que tinha um personagem no Alabê que só poderia ser meu. Né? E eu fiquei assim... Que honra, né? Nossa, né? Foi um presente, né? E aí tem uma fita cassete até hoje, ele mandou a fitinha cassete, assim, ele cantando. Né? E a obra é genial. Né? É uma emoção, não tem nem como explicar o Alabê. Né? O Alabê é uma história, é uma ficção que a gente acha que não é uma ficção, porque trata de uma história que a gente conhece, né? Uma história que
criação é o Alabê, que é um negro africano que sai da África através de um centurião que ele cura, esse centurião convida ele para seguir, e ele vai seguir esse cara e conhece Jesus. E aí passa a seguir Jesus. E aí ele conta. Ele vem 2000 e tantos anos depois, né, incorporado como um preto velho, para contar a história do que ele viveu quando conheceu Jesus. E aí ele passa por personagens que a Bíblia não fala, mas, por exemplo, a gente sabe do cego, né? Que Jesus cura o cego. Uhum. Aí, genialmente, ele faz uma música para a mulher do cego. O que essa mulher sentiu quando esse cara voltou a enxergar? Que ela maldiz Jesus, porque esse homem só tinha olhos para ela. Quando ele volta a enxergar, ele começa a enxergar outras mulheres. E deixa dela. É de uma sensibilidade, assim, né? De uma visão do... É muito louco, né? Além... Quer dizer, louco no bom sentido, porque é muito sensível, muito. E o meu personagem é a mãe de Judas, né? Quer dizer, ninguém nunca imaginou que Judas tinha mãe. Que é uma mãe que sofreu a perda de um filho, que era amigo de Jesus. E que todo mundo chamava de traidor. Então, e é o final do espetáculo, inclusive. Gente, que é o encontro da mãe de Judas com Maria. Que elas se conhecem, porque os filhos se conheciam. Então, é o choro dessa mãe, que vai receber o abraço de Maria, que é a Bibi Ferreira que faz, né, em off, é ela que faz o texto lindo, né, da conversa dela com a mãe de Judas. Ampara, né, a dor. E é uma coisa que toca todo mundo. A mim, né? Toda vez que eu fiz Alabê, eu saí chorando do palco. Foram muitos shows, né, Nina? Vocês se apresentaram em muitos lugares, não foi? Teve, sim. Não em muitos, porque é um espetáculo que custou muito, né? É difícil conseguir um patrocínio, né? Lamentavelmente, né? Porque é um espetáculo que merecia estar aí. E tem espetáculos musicais hoje em dia, né? Sim, que são patrocinados, né? E que com uma verba muito inferior dessa produção, o Alabê poderia estar no palco e fazendo uma temporada. Podiam renascer esse projeto, né? Trazer belíssimo. Na verdade, nunca morreu, né? Altair, se você ligar para o Altair hoje, ele vai falar: e aí, Altair, como é que você tá? Estou aqui vendo o negócio da Alabê. Ele não larga a Alabê, não. Ele sempre está fazendo alguma coisa para Alabê. Você acha que teve um impacto assim, muito forte? Porque assim, vou te perguntar isso porque, ouvindo o teu CD, me dá uma impressão de você ter alguma influência de uma história dessas, assim. Algumas percussões, algumas batidas, algumas coisas me remetem um pouco a uma história. Você acha que isso te influenciou quando você foi pensar no seu disco? Eu acho que isso fica no emocional, né? E a gente viveu muito o Alabê, né? A nível de ensaio, de projetos, porque foram vários projetos. Ele fez primeiro um DVD com cantores, né, de nome, que participaram todos, um DVD para ele poder conseguir verba, porque o sonho dele era colocar essa obra no municipal. Não é uma coisa, né, fácil. Foram anos. Então, a gente participou durante muitos anos vivendo todo esse processo, né, dele conseguir a gente na torcida. Né? Então, claro que a gente se influenciou. E, lamentavelmente, ontem nós perdemos a Gilce, que foi a nossa mestra, que fez a preparação vocal de todos os cantores do coro. Olha. Ontem, Gilce foi para o andar de cima cantar, porque eu acho que lá em cima deve estar melhor que aqui. Né? Deve. Bem provável. Ô, Nina, você é dona de uma voz de personalidades e timbres próprios, né? Assim, eu estava ouvindo as tuas músicas, eu fiquei encantada. Comentei até com a Roseli
escuta essa música. Tanto que eu vim do trabalho para casa escutando, perdi até o ponto onde que eu tinha que descer, porque eu estava escutando, eu estava viajando com as suas músicas. E isso faz com que você interprete e seja original, né? Você é uma cantora eclética? Você... Sou. Eu nunca gostei de rótulo, né? Nunca gostei de rótulo. Eu acho que a música, inclusive, não deveria ser rotulada. Eu acho que música é música. Ponto. Né? Não importa se... fulano é sambista. Por quê? Só porque canta samba? Então quer dizer que essa pessoa vai ser sambista a vida inteira. Né? Se você quiser fazer um álbum depois do álbum de bossa nova, então não pode. Se quiser cantar em inglês, não pode porque é sambista. Só se você atingir um patamar de uma Alcione, né? que pode fazer isso. Né? Mas uma pessoa que está começando, sambista. Axé. Não, é pagode. Não. É uma cantora, uma intérprete. Né? E eu acho que o ecletismo tem que fazer parte, né, das intérpretes. Eu me considero uma cantora, uma intérprete eclética, porque eu gosto de cantar aquilo que eu sinto. Nas minhas lives hoje, eu falo que eu me redescobri nas lives, porque a minha relação com a música nas lives me aproximou de novo daquela coisa que eu tinha deixado de fazer, que era a noite de bar, porque a gente se decepciona, né? Depois de um tempo, a noite se transformou num entretenimento de determinados segmentos só. Então, para quem canta coisas, né, que quer cantar coisas mais... não gosto de usar, mas as pessoas usam, né, os compositores elitizados. Não é isso. Mas se você quer cantar um Tom Jobim, um Chico Buarque, um Djavan, um João Bosco, né? Começou a ficar meio assim, porque entrou um outro segmento do entretenimento que eu desconhecia. Então, e se eu for hoje para a noite, vai ficar pior ainda. De música, de gente que eu não sei nem quem é. Então, é muito constrangedor. Então, ficou muito limitado. Então, a gente não tinha mais. Aí eu larguei à noite, que é uma grande escola, e eu fiz durante muitos anos. E com as lives, isso começou a pintar de novo. Eu comecei a lembrar de músicas que eu tocava. Legal. Então, eu vou lá e pesquiso. Então, eu digo, essa música aqui, peguei minhas pastas que estavam lá guardadas lá no guarda-roupa e comecei a lembrar de músicas que eu cantava lá atrás. Músicas que davam prazer. Então, e eu canto Lulu Santos, canto Cazuza, canto Renato Russo, canto Lenine. Então, é repertório de uma noite. Mas eu canto aquilo que eu sinto. Eu canto Kel Smith hoje. Uma cantora nova, de uma nova geração, que está vindo com um trabalho muito bonito, de letras nada rebuscadas, mas tem uma mensagem direta com o público, mensagens positivas e muito bonitas. Então, eu canto, as pessoas falam, Kel Smith, a Nina está cantando Kel Smith, sim. Por que não? Que bom que você música encontrou... é bonita, me toca, eu vou cantar. Né? Encontrou um lado bom na quarentena, né? Vamos, antes de falar das lives, Nina, eu queria saber do seu CD, né? O Caminhos de Mim. Esse CD, ele tem algumas autorais e tem muita música boa, tem uma releitura sua da Vera Cruz, do Milton. Você tem uma música de autoria que é lindíssima, O Meu Cordel, sua com Paulo César Feital, né? E Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que é uma música que realmente sempre me emocionou muito. Eu vi Lenine cantando com o filho uma vez na Lapa, um público assim ao ar livre, e é de chorar de ver essa música. Você cantando está maravilhoso. Cabaré, João Bosco, Guilherme Arantes, Amanhã, vi você cantando de uma outra música dele, ou seja, muita música boa, difícil de falar. Me fala assim, como é que você fez o CD? Assim, essa escolha do repertório foi fácil? Chegou para você, eu quero isso, é isso?
Nada fácil. Porque, na verdade, eu passei por um período assim eu fiquei de mal com a música um período. Aliás, eu acho que quem não, né? Qual artista? Estava muito triste, porque não era uma questão de reconhecimento, mas é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então, estava me entristecendo, porque eu não estava conseguindo mais viver daquilo que eu mais gostava de fazer. E aí foi no momento em que eu parei de tocar na noite, porque eu falei, eu não quero mais tocar na noite, porque era um meio de sobrevivência, e eu acho muito ruim essa coisa da sobrevivência, né? Acho que para você cantar, você tem que cantar com prazer, né? Ganhar o seu dinheiro, claro, que não era justo, né? Porque a noite pagava, e acho que continua pagando muito mal as artistas, com raras exceções. Então, eu comecei a ficar muito triste, né, com isso tudo. Entrei num período assim, meio de recolhimento. E nesse período do recolhimento, por isso que a gente fala, de repente você tem que sair de um lugar para poder dar oportunidade para coisas novas acontecerem. E até uns amigos falaram, pô, Nino, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou parar de tocar na noite. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Porque trabalho a gente vai correr atrás. Mas nesse momento eu não quero mais, porque eu não estou mais sentindo tesão de sair de casa para ir para a noite tocar. E aí não dá. Eu tenho que tocar com prazer. E nesse período eu reencontro o Jorge Versilo. Nós somos amigos de muitos anos, né? A gente dividiu palcos na noite, tocávamos no mesmo bar. E Jorge está também, inclusive, no Alabê, participando, apaixonado pelo Alabê. E reencontro o Jorge, e ele fala assim, estão acontecendo uns saraus, a gente está fazendo uns saraus, e eu queria que você fosse, né? Eu queria muito que você fosse, você é uma cantora que eu admiro, né? Eu até falei para ele, eu estou tão assim com a música e tal, como é que vai ser isso? Né? Está animado? Mas vamos lá, vamos ver sarau. E aí foi incrível, assim, porque começou pequenininho e de repente começou a se transformar num evento, né, os saraus. Ele começou a fazer estúdio lá em São Conrado, depois passou acho que foi o Totonho Villeroy, que fez na casa dele, depois Dudu Falcão fez na casa dele, e aí Jorge começou a fazer direto na casa dele o sarau, que depois virou até um programa do Canal Brasil, né? E aí, nesses saraus, a gente começou a conviver muito, né? Nos reencontramos e passamos a conviver, eu ia para lá, passava o fim de semana. E aí ele virou para mim um dia e falou assim, Nina, já passou da hora de você ter que fazer o CD. Você tem que fazer o CD. E eu falei, bom, como, né? Como é que eu vou fazer um CD? Ele falou, o estúdio você já tem. O estúdio você tem, o meu estúdio lá, você vai gravar lá no meu estúdio. E aí, Feital comprou essa ideia. Nesse mesmo período, foi o período que eu mostrei essas 3 músicas para o Feital. Eu tinha 3 músicas que eu nunca tinha mostrado. E o Feital se apaixonou pelas 3 e colocou letra nessas músicas que entraram no CD. Então, essas músicas vieram junto com o CD. E aí foi o problema de começar a pensar, né, no repertório, porque é o meu primeiro CD. Eu tinha tido tentativas de CD que não deram. Nina, desculpa te interromper, só para falar, as músicas suas do CD são Como Sonhar-me, não é isso? Isso. Meu Cordel. Isso. E Dolores Sem Soledad. Dolores Sem Soledad, tá. Isso. São as 3 do CD. Eu sou uma compositora que comecei a compor para esse CD. Eu não tinha feito música antes. Até fiz algumas coisas, mas sempre dispensei porque eu nunca achava que era boa. Então, quando eu tive coragem de mostrar o Feital e ele se apaixonou pelas músicas, aí eu falei, bom, então vamos continuar. Então, quando dá, a gente faz uma música. Não sou uma Patrícia Melody que
Mas Dolores sem Soledad, você canta com a alma, né? A gente percebe que você canta com a alma, você se entrega. Até porque o Feital também, né? Me coloca umas letras que não é, menina? É para matar. Vamos ouvir um pouquinho? Eu acho que nosso ouvinte precisa ouvir essa voz linda. Só uma... Dolores sin Soledad é o Versilo que canta com você nessa gravação do seu CD. Olha que chique, né? Não, você... Eu tenho o Versilo fazendo participação especial, solando comigo e fazendo backing vocal também. Maravilha. Olha, que bárbaro. Mas, desculpa, eu vou falar um pouco mais. O Versilo, eu estava pesquisando sobre você, vi um show que o Versilo, né, vai cantar Memória do Prazer, acho que é a música dele com a mulher dele, não é isso? Isso. E aí, antes de cantar, ele faz um monte de elogios a você. Um monte de elogios, eu também vi. O Rio. Aí ele pede desculpa, Nina, a gente combinou que eu não ia falar nada de você, mas não dá. Foi tudo descombinado na hora. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho Dolores sin Soledad. Há Noel entre Mercedes, Sosa e Buñuel, entre a Lapa e Vinha del Mar, Vila Isabel, entre Astor Piazzolla y Gardel, y el tango no puede olvidar. Sangre y dolor, Víctor Jara jamás volverá. E eles cantou, mesmo quando sangrava a cantar. Foi caminhar com Neruda, Cecília e Cabral. Soy cantante de um canto geral, de uma América de soledad. Mas teimo em cantar, pois minha alma acredita que violeta transborda em minha voz solo felicidade. E teimo em cantar, pois minha alma acredita. Sul América de um pueblo solo, sem angústia e soledad. Foi caminhar com Neruda, Cecília e Cabral. Sou cantante de um canto geral, de uma América de soledad. Teimo em cantar, pois minha alma acredita que violeta transborda em minha voz solo felicidade. E teimo em cantar, pois minha alma acredita. Sul América de um pueblo solo, sem angústia e soledad. As canções, soy Dolores Duran.
linda essa música. Gente, muito bom, muito bom. Linda. A letra é do Paulo César Feital e a música é sua? Isso. Gente. Eu dei a música para ele e ele botou. Na realidade, ele letrou as minhas músicas. O processo do Feital é sempre assim. Ele bota a letra na. Muito bom. Caminho de Mim, eu tô assim, apaixonadíssima por Caminho de Mim. Não, essa música. Aqui, né? Essa música, na realidade, é uma música que ela custou para sair, porque custou para sair, não, ela já existia. Porque a gente começou a conviver muito, o Dudu Falcão também, muito amigo de Jorge e tal, então a gente estava sempre muito juntos, né? E quando eu comecei a escolher o repertório, eu falei, Dudu, eu quero uma música sua. Aí o Dudu começou a me encher de música. E me mandava música, e eu falava, não é essa, ainda não é. E eu tinha passado um final de semana com o Dudu, com a mulher dele, com os filhos que ele passou na Serra. Fui passar um final de semana com eles, e o Dudu, isso bem antes. E ele tinha me mostrado uma música lá que ele tinha feito, que não tinha nem nome ainda. E eu falei, Dudu, aquela música lá da Serra. Ele falou, Nina, como é que eu vou achar essa música? Eu falei, não sei. Tem que ser aquela música, é aquela música. Ele tinha acabado de fazer, ele falou, meu Deus, e ele estava trocando negócio de computador e não tinha nem ideia. Eu falei, não, mas você vai achar. E ele ficava tocando música para mim, olha essa aqui, e mostrava. E eu só falava, não. Porque tinha uma coisa de uma linha. Era o meu primeiro CD. Então, a gente demorou. Eu não posso escolher repertório até começar a produzir. Isso aí foi um ano. Olha. Nossa. Muitas músicas, porque aí Feital entrou também de cabeça para fazer a direção artística. E ele também, como pesquisador, e a gente buscando música e querendo traçar um perfil para esse CD. A gente queria fazer um CD à moda antiga, um CD à moda disco, né? Long play, né? Como se fazia, como Elis fazia, como Bethânia faz ainda. Era um disco com uma história, com um roteiro, né? Não simplesmente gravar a música. Então, ele tem uma história e tem que ter uma veia da minha história mesmo, né? Porque exatamente, assim, que fosse sua marca, né? É tudo minhas referências. Foram músicas que vieram, assim, também, intuitivamente, músicas que marcaram, tiveram presença, né? A regravação de Leopardo, porque Leopardo é uma regravação do Vital Lima. Essa música eu ouvi assim que eu cheguei no Rio. Por conta do 6:30, eu tive a honra e o privilégio de conhecer Marisa Gata Mansa. Olha. Ficamos bem próximas nessa época. E eu fiquei assim, enlouquecida com ela cantando Leopardo no palco. E essa música ficou na minha memória. Eu nem conhecia Vital. Eu fui conhecer o Vital muitos anos depois. E assim, eu estava escolhendo o repertório e a gente ia escolhendo e ia botando, ia anotando. Vamos anotando, que depois a gente pega o balaio e começa a tirar, né? Que é a parte mais dolorida. Imagino. Mas olha, você fez foi um trabalho assim, burilado e foi. Né, com seu coração. E assim, você tem Amanhã do Guilherme Arantes e eu li que o Guilherme Arantes elogiou muitíssimo a forma como você fez. Muito feliz com o depoimento dele. Você tem também, né? Você tem Mãe de Menina, da Fátima Guedes, e Jorge Vecilo, que também fez elogio incrível, e Jorge Vecilo. E aí o próprio João Bosco, né, elogiou muito a forma, né, sua interpretação também, cabaré, que está no teu disco. Não, que você falou agora do Mãe de Menina, que é uma coisa interessante, é uma história interessante que as pessoas não sabem. Mãe de Menina, parceria de Jorge Vecilo com Fátima Guedes, né? Que é a história realmente da mãe de uma menina, né? Emocionada, né? Falando da filha. A música de Fátima Guedes e letra de Jorge Vecilo. A letra é do Jorge. Essa é a coisa mais incrível. E Jorge fez essa letra para Fátima, em homenagem a Fátima,
em homenagem à relação dela com a filha dela. Ele fez para ela. E todo mundo pensa assim, digo, a letra da Fátima. Não, a letra não é da Fátima. A música da Fátima e a letra do Jorge. Muito bom. Você vê, mãe de menina, Fátima Guedes, compositora, ela que fez a letra. Tem um texto do Marco Vailib que ele fala todos os meus caminhos, que ele escreveu um texto colocando todas as suas músicas. Eu achei texto magnífico. Por isso que virou release. Trecho. Virou meu release. O Marco Vailib, quando me mandou isso, eu falei, caraca, como é que alguém conseguiu ler com tanta perfeição? Magnífico, magnífico. Ele te descreveu assim, como você falou, perfeição. E vamos lá no final do texto, que mais me chamou a atenção, que eu achei assim, que eu falei assim, pronto, ele escreveu a Nina Jô só nesse trecho assim. Ah, Nina, como eu amo o teu canto. Eu quero sempre 1 quilo mais daquilo. É disso que eu preciso. Quando te ouço, eu quero botar meu bloco na rua. Por que teu canto me faz feliz hoje, sempre e amanhã? Para sempre, a luminosidade há de imperar, porque enquanto houver teu canto em minha vida, o dia vai raiar e será pleno. É justamente dessa forma, como ele descreveu, assim, com tanta sabedoria, que eu senti quando eu comecei a ouvir as tuas músicas. Nossa, eu fico muito... Fico tocada, porque eu sei que é difícil, eu sei que não é um trabalho fácil, porque não é um trabalho popular, né? E não era para ser mesmo, né? É um trabalho que não tem que dar uma cara assim, né? Por isso que eu falei negócio de gênero, né? De você ter que dar título. Não, é um trabalho de música brasileira, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Apesar de que se a gente pensa assim de rádio e tal, algumas rádios, claro que tem músicas que podem tocar em rádios. Algumas poucas. Esse CD tem músicas que podem tocar numa rádio. Pode. Mas pode. E acha que deveria tocar cada vez mais. Porque é a gente nivelar por cima a disseminação de música boa, né? Sim. Eu queria falar duas coisas que eu queria falar rapidamente, se é possível, mas a Renascer, que, assim, por ignorância minha, né, eu vi lá que, né, tem a composição do pianista francês, o Camille Saint-Saëns, que você me disse, que tem a adaptação do Altair Veloso, que já é uma adaptação antiga e que você gravou. Isso. E conta essa historinha rapidinho, que tem arranjo do Wagner Tiso, né, que pianista maravilhoso. Na verdade, existia, a gente já estava roteirizando, né? Já estava com o CD já quase, estava existindo ainda umas brigas assim, não, vamos tirar essa aqui, botar aquela, não quero essa, não, vamos tirar, estava existindo ainda essa dificuldade. Já estava ficando longo, né? 14 músicos, eu estava falando, é o máximo, né? 14, mais do que isso não dá. E eu não tinha ainda encontrado uma música para abrir. E eu queria cantar Altair. E eu não estava encontrando nas músicas de Altair tudo que ele maravilhoso ele faz e o que ele me disponibilizou. Eu ainda não tinha encontrado uma música para que entrasse nesse roteiro, né? Da mesma forma como eu não tinha encontrado um para fechar. Que não é o Bloco na Rua. O Bloco na Rua é a coisa do sentimento de terminou, né? Terminamos e agora eu quero botar o Bloco na Rua mesmo, toda a mensagem que tem do Bloco na Rua. E as pessoas quase não se ligam na mensagem dessa música, né? Porque é sempre uma coisa de cantoria e dança, as pessoas não prestam atenção. O Amanhã veio primeiro, assim, e foi assim, foi aquela coisa que eu acho que quando você fica conectado, eu acredito muito nessas coisas, né? Você está muito focado, está muito conectado, e eu estava assim, passeando no computador, e eu buscando, eu queria uma coisa, eu queria um mantra para fechar, eu queria uma mensagem de esperança, e eu não conseguia, eu estava pensando até em gravar um mantra mesmo.
falei nem que eu tenho que gravar um mantra. E eu estou passeando no YouTube, aquelas coisas que aparecem embaixo, né, as sugestões de vídeo, e entra ali, Guilherme Arantes. Eu olhei, foi imediato, eu falei, tá aí. É essa, agora o que a gente vai fazer? Aí foi quando a gente entrou em estúdio para fazer esse arranjo, né? Eu gosto de desconstruir a música original, né? Primeiro porque eu acho que eu gosto de fazer isso, de trazer a música para mim, né? Como eu enxergo, como eu sinto, né? Então, amanhã eu consegui fechar, mas ainda não tinha uma música para abrir. E foi mais ou menos o mesmo processo que aconteceu com o Renascer, porque eu estava muito preocupado em pegar uma música autoral, né, uma música inédita, ou regravar alguma coisa que pudesse, né? E foi assim, foi incrível porque isso veio de repente, surgiu assim. Eu estava ficando chateada porque eu queria gravar o Altair. Eu falei, eu não posso deixar de gravar. Eu preciso, para mim era necessário isso, né? E aconteceu, foi quase mais ou menos o mesmo processo dessa gravação que Zizi Posse gravou essa música. Eu não lembro eu acho que foi logo no início dos anos 80, tem uma gravação dessa música. E essa música caiu assim também. Eu falei, aí liguei para o Altair, eu falei, Altair, eu sei que a música não é sua, mas a letra é, e a adaptação também é, então a música é sua, né? Porque Renascer, né? Camille Saint-Saëns fez isso lá para uma música erudita dentro de uma história lá da morte do cisne, aquela coisa. E aí eu falei, tá fechado, então existe toda uma história, o porquê desse renascer. E aí, como vamos fazer essa música? Né? A música, aí Feital falou assim, essa música vai abrir, então acho que não tem muito o que falar dessa música, tem que ser piano e voz. Eu falei, pô, piano e voz? Piano e voz. Eu falei, então tá. Aí eu já tinha pensado no Wagner. E todas as participações que eu consegui, tirando o Jorge, que eu conhecia, foi assim, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia o Wagner Tiso. Eu não conhecia o Jacques Morelenbaum também, que fez participação. E o Wagner Tiso eu fui na cara dura mesmo. Mandei mensagenzinha. E ele topou. Topou. Mandei mensagenzinha para ele. Obviamente que ele deve ter... Eu falei que estava gravando meu CD, que os músicos que estavam tocando, né? Falei do Feital, falei que estava gravando no estúdio do Jorge e tal. Ele deve ter ido pesquisar também, né, para saber onde é que ele estava, né? E ele falou, topo. Quando ele falou topo, eu falei, Maria, então vamos correr atrás de um estúdio com piano, porque lá no Jorge não tinha piano. E o Wagner precisava de um piano. Aí vamos catar um estúdio. Ele gravou isso. Sim. Foi lindíssimo, foi lindíssimo. Ouçam o disco, quem não ouviu ainda. Esse disco tem que ser muito ouvido. E eu queria, assim, tocar mais uma. Que lindo, aliás, linda. A arte é linda também. Fazer a propaganda. Né? Essa propaganda. E eu vou fazer uma última propaganda. Vamos tocar mais uma, que é o Meu Cordel. Meu Cordel é outra de autoria da Nina, né? Com Paulo César Feital. Ela foi premiada, né? No segundo prêmio Grão de Música. Ganhou o prêmio Grão de Música lá, que é da Socorro Lira, lá da Lira. Sim, Socorro Lira. Paulo, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, minha primeira música já ganha um prêmio. Né? E você disse que essa música é você. Você falou quando a gente estava conversando antes da entrevista, você falou, Meu Cordel, essa música... Essa música, na realidade, ela tem um significado, porque Feital é meu irmão, né? A gente se conheceu logo que eu cheguei, a gente é irmão mesmo, né? Feital me conhece, minha vida toda. E ele, quando eu dei essa música para ele, né? Com essa coisa, com essa sonoridade nordestina, né?
de um cordel, de um lamento mesmo. Ele ouviu, ficou apaixonado e ele saiu aqui de casa e falou assim: eu vou escrever a história da sua vida. Eu falei: jura? Falei: vou. Só vou precisar pegar alguns dados assim que eu não lembro de muita coisa, mas eu quero saber o percurso e tal. Falei: tá bom. E aí, no dia que ele acabou de escrever, como é que foi a história? Ele me mandou a letra. Não, ele veio aqui em casa. Ele falou assim: eu não vou te mostrar a letra. Eu vou colocar a letra aqui e você vai cantar. Não quero que você leia antes, né? Eu não conseguia acabar de cantar, porque eu ia cantando ali e lendo aquela letra, eu falei: me matou, né? Ele me matou. Cantava e chorava. Nossa, eu não consigo cantar essa música até hoje, gente. Seu disco é sensacional. Se desse, a gente ficava aqui ouvindo ele inteiro, a gente ia botando as músicas. Nós ficamos falando sobre as músicas. Estamos muito apaixonados. Porque tem história, né? Todas elas têm história, né? Sim. Para falar do CD tem histórias bonitas, né? Um disco bem profundo. Sim. Você já participou de vários shows, já tocou com Clarissa Grova, já foi nossa entrevistada. Mariana Leporassi. Aliás, você faz parte do coletivo, né? Meu caro amigo Chico Buarque. Sim. Meu caro amigo. Muito legal, um trabalho bacana. A Mariana que começou nessa reunião de pessoas pelo... Eu estou com um convidado especial aqui que implicou, não quer sair daqui de jeito nenhum. Eu já coloquei no chão. Uma cabecinha. Ele quer ficar com a gente aqui. Deixa ele. Olha aqui, vamos falar da pandemia? Você já falou um pouco aí, né? Que você, na quarentena, né, redescobriu assim, essa vontade de tocar as músicas que você já estava um pouco afastada. Sim. Mas você fez umas lives bacanas aí também, falando de sexo e pandemia com a Patrícia Melody. Você está fazendo várias coisas. Era um projeto, inclusive, que a gente queria dar uma continuidade, né? Mas Patrícia, dentro daquele universo louco de Patrícia, que tem tudo, né? Porque ela pega tudo, né? Projetos para tudo que ela... Eu nunca vi. O dia para ela tinha que ter 48 horas, né? Nossa, que energia, né? E ela veio porque, numa brincadeira, um dia eu estava assim, meio deprimido e tal, e falei: eu vou abrir uma transmissão ao vivo aqui para bater papo com quem entrar. Foi à noite. Aí começaram a entrar algumas pessoas e vem, pergunta e começa a conversar comigo. Eu já tinha começado a fazer as lives. Aí as pessoas começaram a brincar. Então tá, vamos botar você na berlina. Vamos fazer um monte de perguntas para você. Eu falei: manda, pode vir. Pergunta indiscreta. Eu falei: manda. E começou a ficar engraçado. E lógico, começaram a falar de sexo. Mas começaram a falar de sexo de uma forma muito interessante. Não foi para o lado da sacanagem. E quando tinha a sacanagem era uma coisa engraçada, bacana. E aí as pessoas começaram a dizer: você tem que fazer mais lives como essa, mais lives como essa. Eu falei: tá aí, vamos começar a fazer. Eu comecei a fazer. Eu comecei a chamar de cabaré da Nina. Era muito engraçado, porque eu botava a luz vermelha. Eu vi. Não, e você entrava, você falava e as pessoas te respondiam nos comentários, né? Isso. Então a live ficava assim, você conversando com quem estava te assistindo. Me bombardeando e Facebook querendo derrubar a live. A primeira live do cabaré durou 5 horas. Gente! 5 horas. As pessoas estavam enlouquecidas, todo mundo querendo falar de sexo e vamos conversar e falar. 5 horas. O Facebook querendo me derrubar porque eu tinha colocado fundo musical, trilha sonora. Olha isso. Porque aí você tem que botar direito. E o Facebook a querer retirar e tal. E aí começou a ir, e Patrícia entrou nesses cabarés, e aí Patrícia já veio, porque precisamos fazer vamos fazer um projeto. Aí fizemos, acho que a gente chegou a fazer da gente conversando, e aí chamamos Nana Kozak, que é uma cantora incrível. Conheço a Nana. Né? Assistente social e muito engajada nessas coisas de preconceito. Ela é muito engajada nisso. Falei: Nana é perfeita para falar de sexo. E aí a gente convidou Nana, foi muito interessante a live com ela, e a gente quis dar continuidade. Mas aí a Patrícia já estava com outras coisas, mas está assim, está só pendurada. A gente vai voltar. Ontem na live ainda o pessoal cobrou.
Nunca mais vai ter o cabaré? Vamos falar. O povo que tá carente, quer falar de sexo, vamos falar. É isso aí. Boas descobertas. Bem, então, uma última coisa que eu acabei que eu não te perguntei sobre o disco do padre, Fábio de Mello. Uma experiência interessante, né? Você tem uma espiritualidade, assim, alguma ligação? Nada. Com ele, foi também. Eu tenho uns encontros na minha vida que é tudo assim. Cai. Inusitados, né, Nina? Cai do céu. Eu tava acabando o meu CD, acabando de mixar. E aí, quando eu mixei o Caminhos de Mim, eu fiz um videozinho no YouTube. Tem o primeiro que tem lá. Umas imagens e tal. Eu que fiz ali, botei umas imagenzinhas e tal, e soltei o áudio do Caminhos de Mim. E postei no YouTube, que é uma plataforma que eu quase não utilizo, preciso começar a utilizar mais. E aí um dia, o CD estava indo para masterização ainda. Tá? Aí eu vejo lá no meu inbox, no Padre Fábio de Mello. Oi, Nina, tudo bem? Te conheci. Começou a contar a história que ele tinha me ouvido. Aquele dia estava uma amiga, e essa amiga, através de um amigo em comum comigo, um amigo dela, que era meu amigo de Face, tinha postado na música. E ela ouviu, e o Fábio estava do lado dela. E ele ouviu, e ele relatando isso para mim, que ele não tinha conseguido parar de ouvir a música, que estava assim no repeat. E aí que ele foi me catar e me achou no Face, ele tinha Facebook na época. Enfim, me teceu os maiores elogios, que ele falou que foi a música mais tocante que tinha ouvido na vida dele. Ah, que legal. Porque, inclusive, foi muito importante para a reconstrução da vida dele, porque tinha tido um problema lá onde ele mora. Ele perdeu a casa dele, por conta de uma enchente, eu acho, não sei. E ele, no meio daquela reconstrução da vida dele, ele disse que a minha música conseguiu salvar. Aí eu falei, pô, olha, louco, né? Que bom, E aí sua vida tem muitos encontros, assim, né? Tem muitos encontros. Essas coisas inusitadas, assim, realmente tem, sim. Eu me sinto muito, muito privilegiada, porque tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, assim. O Marco do Ailib, por exemplo, esse que escreveu, o Marco é meu amigo há sei lá, mais de 4 anos no Facebook. Nós não tivemos oportunidade de nos conhecer, a gente não se conhece. Gente, olha, e ele escreveu esse texto incrível. Olha. Ele enlouquecido, e eu enlouquecido também para conhecê-lo, mas não tivemos oportunidade nem dele, porque ele mora em São Luís. Ele é maranhense, verdade. Ele é louco, assim, se tornou amigo, mas não tivemos ainda a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, né? Mas em breve, assim que essa pandemia deixar a gente. Sim, vamos torcer que acabe logo. Nina, foi um prazerzão te conhecer. Prazer foi meu. Conversar com você. Faltou tempo para falar ainda. Eu queria. Tem muito mais coisas, que tem uma lista enorme de coisas, mas senão a gente vai ficar horas. Vamos dominar o YouTube. E não vai tardar para ter outro convite. Não vai tardar. Eu acho que vamos. A gente tem que fazer Nina Jô parte 2. Para a gente poder falar de outras coisas, porque você tem. Embora você tenha esse CD, né? Mas é um CD riquíssimo e você tem muita história, muitas parcerias, muito show legal, eu vi que você é amiga da Jane do Bock, né? Foi nossa entrevistada de ontem. Jane é amiga, Jane era minha diva inspiradora, que Jane é diva inspiradora de muita gente. E eu sou super fã. Aí eu me torno amiga dela, quer dizer, muito, muito louco isso. É muito legal. Quem me deu seu contato foi o Márcio Lotti. Ele falou: você tem que ligar para Nina Jô. Aquele cara de voz feia, né? Aquele cara de voz feia, né? Não é? A voz dele é. Márcio Lotti é uma coisa. É uma coisa, aquele homem. Nossa. Que voz, que cantor, que pessoa linda, adoro. Um grande amigo. Vamos para acabar logo essa pandemia. Eu acho que você aproveitou dela também, está aproveitando para algumas descobertas, né? Essas lives têm sido muito legais. E queremos falar com você mais vezes, vê-la nos shows. Se Deus quiser, vamos
Deus quiser. Mais breve do que a gente espera. Nina, um prazer enorme. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você tem certeza que a gente vai convidar você de novo. Oba, eu quero. Para contar mais história, que tem muita história. Aí a gente faz tricô aqui mais. Vamos tricotar. Vamos tricotar. Então, obrigada, Roseli, Helena. Obrigada pelo convite mesmo, tá? Obrigada, Jason, ouvintes. Um beijo também pro Jason. Se inscrevam no canal, apertem o sininho, acompanhem Isso Nina mesmo. Jô, Inscrevendo no Nina canal com do H Sonora no fim. Isso aí. Tchau, tchau. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.